bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos aqui iniciando mais uma vez, esse domingo, a live da Igreja Evangélica Congregacional em Mambucaba. E nós sempre fazemos assim pela manhã, que é como se fosse a escola dominical. Acho que Deus esteja abençoando a sua vida, te dê graça, a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu queria também fazer uma lembrança, que os congregacionais, durante essa manhã do dia 24, estão fazendo um jejum, por causa do problema do Covid, das vítimas, das pessoas que estão doentes, que estão precisando, para que também Deus acabe rapidamente com essa pandemia, Então, a interferência de Deus, nosso Deus, nessa doença terrível. E então a gente está fazendo o jejum, de meio-dia até meio-dia. Então, meio-dia a gente entrega o jejum, E o pastor Márcio Leal, que conclamou esse jejum, que é o nosso presidente, ele pediu para que a gente também tivesse, ao meio-dia na entrega, tivesse ajoelhando e tivesse orando e pedindo a Deus e clamando, ao nosso Deus por causa dessa pandemia. Então, quem está de jejum, pode ou continuar de jejum até meio-dia e a gente faz, então, essa oração, Mas só quero lembrar, porque ele já tinha feito esse pedido, para a nossa denominação. Quero lembrar também da dona Regina, que é a mãe do Rafa, que está doente, o corona, está internado, e a gente também tem orado. Vamos orar hoje mais uma vez, vamos continuar em oração para que ela se recupere, ela vença essa doença em nome de Jesus e esteja conosco o mais rápido possível, em breve tempo. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos abençoado, acrescentado à nossa vida, a cada dia. Nós te agradecemos pelo teu poder, pela tua graça. Nós pedimos também por essa manhã, por essa palavra que vai ser lida, que vai ser estudada e que ela fique nos nossos corações. Nós pedimos também pelas vítimas, Pai. As vítimas que têm sido alcançadas por essa doença, Pai, repreende em nome de Jesus, faça com que elas consigam vencer essa doença, Pai, em nome de Jesus, e que o mais rápido possível, Senhor, o Senhor possa estar tirando essa mazela, Pai, sobre a humanidade que realmente tem nos assolado. Tem misericórdia, guarda a cada um de nós. Nós pedimos mais uma vez pela dona Regina, abençoa ela, Pai, naquele leito de enfermidade. Pai, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem o poder para poder, Senhor Jesus, Pai, curar em nome de Jesus. Então cura, restabelece aquele pulmão, Pai, em nome de Jesus. Pai, que ela vença essa doença em nome de Jesus, que o Senhor ali, então, efetue a cura, Pai, diante daqueles médicos, que a gente possa dar glória a Deus, Pai, pelo seu pronto restabelecimento. Pai, abençoa também os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão ali ajudando, não só a ela, mas nesse quadro complicado em todo o país, em todo o mundo. Tem misericórdia dos profissionais, Pai, de saúde. Nós te agradecemos por essa manhã, te pedimos a tua bênção, a tua graça durante o nosso dia, durante a nossa semana, essa semana que inicia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 24. Capítulo 29 de Isaías, versículo 9 ao versículo 24. Você também que quer o seu pedido de oração, também já vai colocando aí, O Salim vai anotando, vai passando para a gente estar orando no final.
desse estudo. Isaías 29, do verso 9 ao verso 24. Diz assim: Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permanecei cegos. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele responde: eu não sei ler. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio desse povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai do que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem a escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o olheiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: ele não me faz, e a coisa feita dissesse do seu olheiro: ele não sabe, ele nada sabe. Porventura, dentre em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos serão o regozijo sobre o regozijo no Senhor. Terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel, pois o tirano é reduzido a nada. O escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam o homem, e os que põem armadilha aos que repreendem na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos, no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o Santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Palavras do Senhor. Amados, esse texto é um texto de Isaías, né? A gente sabe que Isaías é um profeta, e a gente sabe que na fala do profeta a gente sempre tem, né, profecia. Então, nós temos um contexto claro, né, aqui, específico da época, mas nós percebemos também que Isaías, nesse texto, também fala um pouco do futuro, né? Talvez fale também um pouco para a gente hoje, e talvez até fale um pouco no final dos tempos, né? Sempre é assim a visão do profeta, né? O profeta ele fala necessariamente aquele momento, mas também a profecia dele fica, né? Tanto que a profecia está aqui nas nossas mãos até hoje, né? Para que a gente então faça uso dela. Eu queria falar essa manhã, mais especificamente no capítulo 20, no versículo 24, que ele diz: e os que erram de espírito virão a ter entendimento,
e os murmuradores hão de aceitar a instrução, né? Aqui nesse contexto, Israel, né, Isaías, ele profetiza a nação de Judá, né, o reino do sul. Ele profetiza Israel a Jerusalém. E a profecia nesse momento ainda não é a do cativeiro, mas a profecia aqui ela fala em relação, depois você vai ver no capítulo 30, em relação ao Egito, né? Que na verdade a Assíria, ela está vindo, a Síria, né? Ela está vindo em direção ao reino do norte, que é Samaria, né? E provavelmente chegando às portas também de Jerusalém. E aí o povo de Jerusalém fica preocupado e pensa em fazer aliança com o Egito para tentar resistir à Síria. Mas logo esse contexto aqui, um pouco antes desse contexto, perdão, o povo, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles estão passando por um período de tranquilidade, porque o inimigo, que na verdade era a Síria, estava fraco, né? E eles não contavam com essa revitalização da Síria, né? De repente, foi que realmente nesse contexto, logo depois da profecia de Isaías, acontece vamos dizer assim, a invasão da Síria, e aí o reino do norte é tomado, né? Então, mas antes disso eles estavam vivendo um momento de tranquilidade, um momento bem tranquilo, né? De prosperidade até, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Então a gente sabe que sempre quando acontece, né, assim, praticamente em Israel, mas não é só em Israel, no mundo inteiro, né, as pessoas, sempre quando a gente vive um momento de tranquilidade, a gente quando vive um momento bom, né, às vezes infelizmente acontece excessos, né? O povo se esquece de Deus, o povo acredita mais na sua força, no seu intelecto, no seu conhecimento, né? Há sempre um acreditar na ciência, nas coisas que pode acontecer, né? E esse era o contexto ali do momento ali em Jerusalém, no contexto de Isaías, dessa profecia. Não um pouco diferente do nosso, né? Por quê? Porque realmente o mundo ele vinha e vem, né, caminhando a passos largos, né, para o inferno, porque realmente, né, o povo cada vez mais menos, na verdade, temente a Deus, as pessoas vivendo pelo seu próprio umbigo, né, as pessoas correndo atrás dos seus próprios interesses, as pessoas olhando, né, assim, a sua intelectualidade, o conhecimento, colocando o conhecimento acima das coisas, né? E basta vir uma pandemia como essa, que as pessoas começam a se desestruturar, ver que a ciência não está tão atualizada assim. Ela realmente está bastante desenvolvida, mas a ciência demora, né, como está aí, até conseguiu chegar à cura dessa doença pela vacina, né? Eles acreditam talvez mais um ano para ter certeza realmente que a vacina funciona, né? Já estão sendo feitos alguns testes, algumas vacinas estão dando até resultado, mas até ter certeza. Então, quer dizer, na verdade a gente vê que o homem, né, que não é tão poderoso assim, né? E aí o que acontece? A gente volta para quê? Para Deus. Então, no momento de dificuldade, nesses momentos, o que acontece? As pessoas estão se voltando para Deus. As pessoas estão pedindo a Deus, né, das diversas formas que elas conhecem, porque, né, de repente não tiveram a oportunidade de conhecer realmente o verdadeiro Deus, mas cada um lá tenta correr para o seu lado e tentar invocar a Deus da maneira que se conhece. E aqui não foi diferente, né? Essas pessoas também viviam pelo seu próprio intelecto, e aqui são homens
na verdade aqui são homens de Israel, homens que conheciam, né, a Deus, mas viviam pela inteligência, viviam pelo conhecimento, viviam, como ele diz aqui no versículo 13, né? E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente, mecanicamente aprenderam, né? Então, inclusive, até a religiosidade, né? A mecânica da religiosidade também atingia aquele povo. Então, aquele povo, de uma certa forma, cultuava a Deus, né? Mas não com o coração, né? E justamente eu queria falar sobre essa questão no versículo 24, que aqui você tem esses dois tipos de pessoas que nesse contexto aqui é falado. No versículo 24 diz: os que erram de espírito, são as pessoas que erram de espírito, e aí espírito com letra minúscula é o espírito da pessoa, né? A intenção da pessoa, aquilo que ela quer fazer, e os murmuradores, né? Os murmuradores aqui nesse sentido são aqueles que duvidam, né? Aqueles que muitas vezes duvidam do poder de Deus, são aquelas pessoas que acreditam mais no poder do homem, do conhecimento, da ciência, né? Do que realmente e negam, né? Aceitar a instrução de outra forma, que falam os murmuradores, hão de aceitar a instrução. Isso quer dizer, na verdade, esses murmuradores, eles colocam, né? Vivem a fé de uma maneira mecânica, de uma maneira que ele acha que é certa, e não abre mão de nada, e não quer receber uma instrução, não quer receber instrução que vem do Senhor, né? Então eu queria falar justamente desses dois momentos. O primeiro é daqueles que erram de espírito, porque nós podemos errar de espírito. O que seria errar de espírito aqui nesse sentido? O errar de espírito, amados, é quando muitas vezes, por exemplo, nós na nossa caminhada cristã, né, dentro da nossa religiosidade, dentro do momento que nós conhecemos a Deus, né, nós temos, eu costumo dizer, várias escolas, né, de entendimento da palavra de Deus, né? Porque o que realmente vai abrir as nossas mentes é a palavra de Deus. O que vai abrir as nossas mentes é a palavra de Deus. Então, nós temos que ter religiosidade, sim, né? Por exemplo, a igreja congregacional, ela tem as suas regras, né? Tem a sua teologia, vamos dizer assim, né? Claro que é fundamentada na Bíblia, né? Mas a gente sabe que existe muitas vezes as leis, e muitas vezes as pessoas obedecem mais às leis do que a própria palavra de Deus. Porque muitas vezes se negam, né? Como esses murmuradores, a aceitar a instrução. De você, de repente, parar, avaliar, olhar aquele contexto diante do Senhor, né? E Deus falar contigo e você caminhar segundo a palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente caminha mais segundo as regras e as leis do que segundo a palavra de Deus. É claro que as leis e as regras são fundamentadas em cima da palavra de Deus, mas a palavra de Deus é muito mais rica do que as leis. Ela é profundamente, tanto que a gente está lendo o texto de Isaías, que foi escrito 700 anos antes do Senhor Jesus, né? Está aqui, quer dizer, né, 700 anos, 2.700 anos, que tem essa palavra que está nas minhas mãos, e a gente está falando sobre ela, ela é rica, e está falando ao momento que nós estamos vivendo. Então, perceba que ela é muito mais além do que as leis que possamos criar, ou as instruções acerca da palavra, né? Mas então a nossa regra de fé e prática sempre é a palavra de Deus. Então por isso que nós temos que cada vez mais estudar a palavra de Deus, adentrar o texto bíblico, né? Se a gente não conhece, perguntar aos pastores, né? Perguntar aos teólogos, né? Vamos dizer assim, aqueles que estudam a palavra de Deus, na verdade, os professores, né? E a gente caminhar junto segundo a luz da palavra. Então a gente tem uma escola que a gente caminha segundo a palavra, um norte, na verdade. Nós temos um norte na palavra de Deus, né? E muitas vezes a gente esquece desse norte na palavra de Deus. Então, o errar o espírito é quando a gente esquece do norte da palavra de Deus, porque nós podemos usar a palavra de Deus, né, legalmente. Ou seja, existe na Igreja Católica, assim, não só na Igreja Católica, mas necessariamente mais na Igreja Católica, porque a gente tem, né, o direito canônico, que é um direito acerca, né, usado na igreja,
mas constituído em cima da Bíblia, e por isso canônico, né? Porque alguém que vai legislar em cima da palavra, né? Então acontece isso, mas então tem sábios e pessoas que ficam estudando a palavra de Deus, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Hoje existe o sacerdócio universal, então Deus também pode falar ao nosso coração. A gente não precisa de um sacerdote diretamente para falar acerca da sua palavra conosco, né? Hoje nós somos sacerdócio real, povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdócio real, ou seja, nós temos essa constituição dada pelo Espírito Santo de Deus a cada um de nós, de podermos entender o texto bíblico. Então, por isso que nós temos que ter mais contato com o texto, né? Existem, assim, quando a gente fala de teologia, né, até o pastor Paulo Leite brinca muito falando que a teologia é escrita a lápis. Porque o que nós entendemos hoje, amanhã pode não ser totalmente essa revelação dada de Deus, né? Então, por exemplo, esse texto falou no Antigo Testamento, mas está falando para nós hoje, né? Ou seja, a palavra é mais rica do que realmente estabelecer uma lei em cima da palavra, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Então o errar de espírito é quando a gente não segue a orientação, né? Assim, a princípio, daqueles que nos instruíram sobre a palavra. Então, olha como é que é importante isso, né? Jesus era um rabino, era chamado de rabi, mestre, chamado de mestre. Por quê? Porque além do conhecimento bíblico, além do conhecimento e da lei que ele já tinha na mão, ele já tinha o Antigo Testamento em suas mãos. Jesus já tinha o Antigo Testamento, o rolo de Isaías, o rolo de Ezequiel, dos profetas menores. Ele tinha isso em mãos, né? Além disso, ele dava a instrução vinda dele, ou seja, existe a escola vinda de Jesus, né? Além do texto bíblico, existia a instrução do mestre, do nosso mestre Jesus. Então, olha como é importante. Então, muitas vezes, nós podemos errar o espírito porque podemos legislar em causa própria com a própria palavra. Ou seja, nós podemos usar a palavra de maneira errada. É isso que é errar o espírito. Mesmo conhecendo a palavra, nós podemos, por maldade, por falta também de conhecimento, nós podemos errar na aplicação da palavra. Então, olha como é que é complicado. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente se congregar, para a gente viver junto, em família, para a gente viver e partilhar a palavra, partilhar o pão, né? Então, eu queria que você olhasse o texto, primeiro para Atos 2,42, vá lá em Atos 2,42, para entender qual é a nossa escola. Que visão nós temos que ter quando vamos à Bíblia? Nós temos que ter uma visão quando vamos à Bíblia, né? Para que a gente não erre. Por isso que a gente sempre ora, a gente pede perdão a Deus, a gente ora antes de lermos a palavra, antes da palavra falar conosco, para que Deus condicione a sua palavra no nosso coração e as nossas práticas. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42 vai falar justamente de como é a nossa escola, né? Está aqui. E preservavam na doutrina de quem? Dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Hoje nós não podemos fazer isso, né? Estamos à distante, mas nós estamos aqui, podemos perseverar e estar diante da palavra. Partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui nós temos o modelo da igreja primitiva e o modelo da igreja que Jesus instituiu, vamos dizer assim. Primeiro, a nossa escola é a doutrina dos apóstolos.
Então, por muitas vezes, por mais que a gente entenda o Antigo Testamento, por mais que a gente fale alguma coisa, quando a gente vai no Novo Testamento, quando a gente entende a doutrina dos apóstolos, quando a gente vê o que falou Mateus, falou João, né? A gente vê ali, muitas vezes, com certeza, Paulo, nos dá a direção do que devemos entender e seguir. Nós também sabemos que nós temos que olhar a palavra com amor, o amor de Cristo. Então, tudo isso nos condiciona quando nós lemos a palavra de Deus, né? Existe um norte que permeia a palavra de Deus, né? O norte, claro, sempre aponta para Jesus, que é o nosso mestre, né? Mas nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Então, no começo existe até um escrito que a gente chama a chamada Didaquê, que era, na verdade, não a doutrina, mas uma orientação dada pelos apóstolos no começo da igreja, né, de como viver em comunidade. Mas nós temos a instrução e preservamos nessa doutrina dos apóstolos, né? Por isso que nós acreditamos, muitas vezes, com certeza nós acreditamos, que o apostolado, né, ou seja, o chamado que nós temos, é o chamado apostólico dos apóstolos. Então, por isso, hoje não deveria existir, né, a apostolicidade, vamos dizer assim, diferente das dos apóstolos, né? Ou seja, por isso que hoje, por exemplo, na nossa igreja, a gente não usa a questão apóstolo. O apóstolo. Não existe apóstolo, porque o nosso apostolado é o apostolado dos apóstolos. É aquilo que eles faziam que nós repetimos e fazemos até hoje, né? Ou seja, o id, quando ele falou o id para os apóstolos, os discípulos, assim, id, pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, e deu a instrução, é o que nós fazemos até hoje, né? Nós replicamos aquele id de Jesus dado aos apóstolos. Então, essa é a nossa escola. Então, nós não podemos usar a palavra de Deus de maneira errônea, ou seja, fora da doutrina dos apóstolos, fora da instrução da igreja, fora do amor de Cristo, fora daquilo que o Senhor Jesus pediu para que nós fizéssemos. Então, para isso, para a gente tomar cuidado, justamente com a ciência, porque a ciência faz muitas coisas, às vezes a teologia puxa a palavra de Deus para um lado legalista, talvez. Nós podemos, e tem muita gente usando a palavra de Deus negativamente, usando a palavra de Deus para pegar dinheiro, usando a palavra de Deus de maneira errada, para usurpar o povo de Deus, para oprimir o povo de Deus. Então, perceba que até no uso da palavra, no entendimento da palavra de Deus, também pode ser usado para escravizar o povo. Então, temos que ter o cuidado. E isso estava acontecendo com o povo. E Deus ali falou assim, não, Isaías, profetiza a esse povo que eu vou intervir, eu vou calar, eu vou cegar esses olhos, eu vou fechar o entendimento da palavra de Deus. Eles vão abrir como se aqueles que não sabem ler, ou vão tentar chegar a um livro que está lacrado, e quem sabe não vai conseguir abrir. Quer dizer, Deus, na verdade, naquele momento, cega o entendimento deles, para que eles não façam besteira. E ele ainda falou assim, eu cuido desse povo, esse povo eu cuido. Então, também os olhos do Senhor estão atentos sobre os seus, né? Então, muitas vezes, a palavra que nos orienta, ela também pode nos deturpar se seguirmos errado, né? Então, nós temos que ter o cuidado. E a gente está falando isso num contexto de hoje de manhã, porque é escola dominical, né? E nós temos que ter esse cuidado de estudar a Bíblia. Então, por isso que nós temos que ter cuidado, principalmente agora no final dos tempos, né? Vamos dizer assim, né? Que todo mundo está dizendo que é o final do tempo. Eu acredito ainda que não, né? Mas nós vemos um contexto de apostasia, né? Um contexto das pessoas prevaricarem em relação à palavra de Deus, das pessoas debocharem muitas vezes da palavra de Deus em detrimento do conhecimento, em detrimento da ciência. Ou seja, a ciência é muito mais importante que a palavra de Deus e nós não podemos deixar isso de lado, né? Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Então, para que o crente, né, a primeira recomendação minha para essa manhã, para nós, é que o crente mergulhe na palavra de Deus, que o crente conheça, que o crente leia a palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica mais preocupado, né? A gente gosta, porque o dia a dia não permite, mas nós temos que mergulhar na palavra, nós temos que ler, nós temos que ter contato com esse texto. Esse texto não pode dar medo na gente. Não vou ler isso aqui que eu não conheço, não entendo nada. Não, você deve buscar o conhecimento na palavra de Deus
orientado pelo Espírito Santo, né? Lendo a palavra, buscando, tendo entendimento. Né? A gente gosta muito de alguns textos já pré-moldados, coisinhas que a gente já deixa ali, né? Gosta de ver pregações, e muitas vezes as pregações vão pouco para a palavra de Deus, tem muita pregação que não vai para a palavra de Deus. Então a gente fica mais, a gente se pega mais no que, né, o pregador nos conduz a pensar acerca da palavra de Deus, mas nós temos que ter uma análise crítica, nós temos que olhar para o texto bíblico criticamente. Então por isso temos que conhecer a palavra de Deus, né? Então, que você tenha essa condição, no caso da nossa igreja, na igreja aqui em Mambucaba, a congregação de Mambucaba, nós temos pessoas que conhecem a palavra, né? Bastante pessoas, assim, ela é muito voltada para a literatura, para a leitura da palavra. Então vai lá, tire a sua dúvida, né? Pergunta, a Verônica de vez em quando vem, pastor, o que está querendo dizer isso aqui na palavra de Deus? E eu vou lá e respondo, mas é isso mesmo. Se eu não souber, também procuro, né? E procuro de uma maneira mais correta também. Para quê? Para que a gente chegue a uma conclusão. A palavra de Deus tem que falar conosco diariamente. Nós temos que meditar nela e conhecer a palavra, né? A gente não pode falar, não, porque é só o teólogo, né, que tem autoridade. Não. Nós somos sacerdócio real. Deus te deu condição de olhar para essa palavra e acerca do seu Espírito Santo. No seu coração, dar entendimento dessas palavras no teu coração. Então nós temos que entender isso. E temos que falar acerca disso, conversar mais sobre isso. Nós temos que falar sobre mais textos bíblicos, ler a palavra e falar, eu li o texto, o que é isso? O que fala sobre isso? O que fulano de tal fala? Nós temos que falar acerca um crente beriano, né? Vamos dizer, o crente de Bereia. Né? Nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Então, porque isso evita que a gente se perca. Outro texto que eu queria que você abrisse, está lá em João. O Evangelho de João, o capítulo 5. Vai falar também, Jesus vai falar sobre isso, né? Porque ele tinha também, não só ali a palavra de Deus, mas tinha também o entendimento da tradição rabínica. E ele questionou a tradição rabínica, né? Não estou falando hoje para você questionar o que Jesus fala, não, pelo contrário. Eu falei para a gente andar na instrução de Jesus, né? E não usar o texto para outras coisas diferentes, ou seja, para dar outros nortes diferentes daquele que Jesus deu. Então nós temos que caminhar na doutrina dos apóstolos. Abra lá então João capítulo 5, versículo 39. Ele vai falar justamente para esses fariseus. Versículo 39. Examinai as Escrituras, capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 39. Diz assim, examinai as Escrituras, está falando para eles, para os fariseus, examinai as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna. Porque tem. E são elas mesmo que testificam de mim. Quer dizer, a própria palavra estava falando de Jesus, da vinda de Jesus, mas eles, cegos, conhecedores da palavra, não conseguiam perceber que estava apontando para Jesus. Até hoje eles não entendem, porque se apegam a tradições, a conhecimentos, a atos mecânicos, porque não querem questionar, não querem entender, não querem ter outra visão. São os murmuradores, aqueles que não aceitam a instrução. E aí ele diz assim, contudo não queres vir a mim para teres vida. Olha que interessante, né? A palavra de Deus tem a vida eterna, claro, contém, mas ela aponta para uma experiência de fé em Jesus que vai salvar a sua vida. Então perceba que a palavra de Deus, ela aponta não para dentro dela, pelo contrário, aponta para fora, para Jesus. Então ele aponta para uma prática, aponta para um exercício, aponta para seguir a Jesus, para fazer, para pregar o Evangelho, para falar às outras pessoas. Quer dizer, é para fora. Então perceba que eles ficaram fechados no conhecimento da palavra. Então olha como é que é complicado, né, amados? Não é um texto fácil. Mas nós temos que entender que nós temos a quem seguir, nós temos um modelo que é Jesus. E Jesus fala de amor. Olha só, mais à frente, e como eu falei da outra vez,
né? Versículo 41. Eu não aceito a glória que vem de homens. Por que ele está falando disso? Claro, porque as pessoas se engrandeciam de conhecer a palavra de Deus, né? Quanto mais eles conheciam, sabiam de cor, né? Eram conhecedores, né? Lá naquelas roupas, as vestimentas aumentavam ali as franjas, dizendo que o mestre era mais poderoso porque conhecia a palavra de Deus. E falou assim, para mim isso não quer dizer nada. E é por isso que a gente fala que a gente tem que ir sim aos teólogos que nos orientam, mas nós temos que ter cuidado também. Por isso que nós temos que ter um entendimento do Espírito Santo sobre nós quando estamos lendo a Bíblia. Não estou falando para você duvidar completamente de um teólogo. O teólogo é bom porque ele vai nos orientando de uma maneira mais, vamos dizer assim, clara, né, à luz do conhecimento humano, porque teologia é conhecimento humano, tá? A teologia não é profecia de Deus, a teologia é um conhecimento humano, um conhecimento do homem acerca da palavra de Deus. Isso é teologia. Então, esse homem pode errar na hora de estar fazendo a teologia, com certeza, né? E então, nós temos que ter esse cuidado e aprender também com erros dele. Então, por isso nós devemos conhecer. Não devemos piamente seguir, mas devemos conhecer. E aí no texto bíblico ele continua aqui, no versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Olha só. Quer dizer, tinham conhecimento, usavam o conhecimento para o mal e mais ainda, não tinham o amor de Deus no coração. Porque se pelo menos ele tivesse o amor de Deus apontaria para Jesus. Apontaria para Jesus. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Perceba, se Jesus viesse e falasse, eu sou um novo profeta, eu conheço, eu sei fazer as coisas, eu consigo curar. Se ele jogasse a glória totalmente nele e não no Pai, porque ele veio para mostrar o Pai, se ele colocasse nele, eles dariam glória a ele. Por quê? Porque a vaidade humana, né? Ele se utiliza da vaidade humana para se promover. Então Jesus poderia se promover, mas não se promoveu. Porque ele falou assim, o amor de Deus faria vocês entenderem isso. Mas vocês não têm o amor de Deus. Mas como eu venho para dizer que através de mim você pode chegar ao Pai, vocês não acreditam. Quando ele vem dizer, eu já falei disso uma vez, existe um livro chamado Evangelho Maltrapilho, né? E é verdade, é uma coisa complicada, né? Quando você vai vender um produto, olha como é que é complicado. Você vai vender um produto, vai vender um perfume. Se você chega fedorento vendendo perfume, quem é que vai comprar teu perfume? Pô, o cara está vendendo perfume e ele só anda fedorento. Como é que eu vou fazer isso? Aí não, aí eu vou e pode ser o melhor perfume. Mas se eu tiver maltrajado, maltrapilho, você não vai querer comprar de mim. Agora eu venho todo bonitão, todo arrumado, perfeito, lá todo bonitão, cheiroso. Nem aquele perfume que eu estou vendendo, usando outro perfume. Mas eu quero mostrar aquele perfume e você fala, pô, realmente, ó, o cara tá com um perfume bom, né, e tal. Pode ser até um vagabundo, pior até do que aquele outro que estava te vendendo. Mas você vai olhar pelo quê? Pela aparência, né? E Jesus, ele não quis ostentar a aparência para si, né? A gente sabe disso, a gente sabe. E eles não acreditaram justamente porque eles falaram, poxa, esse não pode ser o nosso Deus. Esse não pode ser o Deus Todo-Poderoso. Esse não pode ser o Deus de Israel que veio nos salvar, o Messias, não pode ser. Porque ele veio daquele jeito, apanhou, andou com aqueles que não tinham valor nenhum, dava valor a quem não tinha valor. Então perceba, né, como é que isso pode enganar a cada um de nós. Então a ostentação, né, pode nos enganar, inclusive na leitura da Bíblia. Porque você pode ter uma visão para te ostentar. Você pode ter uma visão bíblica para ostentar a fé. E não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala em humildade, em se humilhar diante de Deus, em se humilhar perante o teu irmão, querer o amor do teu irmão, colocar a mão, se humilhar,
se colocar a nada diante do teu irmão, né? Para que então o teu irmão seja engrandecido. Isso é trabalhar a nossa humanidade. Ainda seguindo, como podeis crer, vós, o que aceitais glória um dos outros, versículo 44, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. João capítulo 5, versículo 44. Não penseis eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, não sou eu que estou acusando a vocês, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crerei nas minhas palavras? Então, perceba, né, que esse espírito com que você vai à Bíblia, com que esse espírito que é o Espírito Santo, que tem que ser o Espírito Santo, aquele que traz o amor no teu coração, a compaixão, o amor pelo irmão, é ele que nos orienta na leitura da Bíblia. É ele que vai te dar o norte. Hoje, graças a Deus, eles no Antigo Testamento não tinham isso, mas é ele que vai te dar esse norte. É ele que vai te dar a escola, é ali que você vai aprender. Então, todo o versículo bíblico, tudo que é falado na Bíblia, ele não pode ir contra o amor de Deus, ele não pode ir contra o amor ao teu irmão, ele não pode ir contra fazer o bem, ele não pode ir contra a não ser humilde, a não ser pobre de espírito, a não ser colocado como nada perante aqueles, né, que Deus vai te engrandecer perante aquele que é grande, né? Então, ou seja, você pegou os que eram nada para envergonhar os que são. Foi isso que Jesus Cristo fez. Então, nós não podemos ler a palavra de Deus de outra forma a não ser com o Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que ter cuidado. Primeiro, nós temos que ler a Bíblia. Sim, conhecer a Bíblia. Humanamente conhecer a Bíblia. Estudar, ler, conhecer, perguntar, né? Questionar muitas vezes as coisas dos teólogos e tal, mas entender. Mas, ao ir para a Bíblia, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Pedir o clamor do Espírito Santo de Deus, para que ele não deixe o nosso espírito humano, com letra minúscula, errar. Para que a gente leia a Bíblia e caminhe segundo a vontade de Deus, segundo o amor de Deus, tendo humildade no nosso coração, trabalhar a humildade em nós, né? Para que Deus possa falar conosco e nos abençoar. Ainda lá no texto de Isaías, e terminando agora, Isaías capítulo 29, nós falamos então, no versículo 24, que seria errar o espírito, né? Então, errar o espírito é isso, amado, é você ir com um espírito errado à palavra de Deus, né? Com intenções erradas, com intenções que não são cristãs, que não são legado de Jesus na nossa vida. E os murmuradores, né? Aqueles que conhecem a palavra de Deus e agem contra a vontade de Deus, né? Porque também podemos conhecer a palavra, mas podemos agir erradamente, agir conforme a nossa própria vontade e não conforme a vontade do Senhor. No versículo 29, versículo 13, ele diz: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprenderam. O seu coração está longe de mim. Parece que é Jesus falando aqui, né? Parece que é Jesus falando. O seu coração está longe de mim, né? Não deixe o teu coração longe de Deus. Não deixe o teu coração longe do Senhor. Não deixe o teu coração longe das propostas de Jesus na sua vida. E quais são as propostas? Para isso nós temos que ler o Evangelho. Nós temos que saber, né, para que fomos chamados, que é pregar o Evangelho. Nós sabemos o teor do Evangelho, que é a salvação da nossa vida, é a salvação da vida, é a promoção da vida eterna. Versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras
fazem as escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece, né? Às vezes existem tentações impuras no coração, às vezes existe vaidade no nosso coração, às vezes lemos a palavra de Deus com vaidade no coração, né? A vaidade de ser um excelente pregador, vaidade de ser o pregador dos pregadores, vaidade de ser o melhor dentro da igreja, vaidade de ser o melhor em tudo que fazemos, não para agradar a Cristo, mas para agradar a nós mesmos, para sermos os melhores para nós, para nos orgulharmos. É o orgulho que está ali. Eles não me adoram com o coração, eles usam o meio evangélico, usam tudo dentro do evangelho para tirar a humildade, pelo contrário, para trazer vanglória para si. E o povo de Deus, infelizmente, vai muito atrás disso. Vai atrás dos melhores pregadores, porque não dos melhores pregadores, mas daqueles, né, que promovem maiores aglomerações, daqueles que prometem coisas melhores para você, né? A gente vai para um caminho mais fácil, né? Olha aquele ali que está mais bonito, né? Que a princípio chama mais atenção, né? A plástica, né, do culto, o melhor louvor, a melhor voz, o melhor cântico. A gente sempre vai por isso. O homem também vai trazendo a perfeição, assim, tentando trazer a perfeição para ficar melhor. É claro que é bom você estar num culto em que a música é boa, né? Que a pessoa é afinada, que a voz da pessoa é boa, com certeza, que o pregador prega bem, né? Que não enrola, né? Que é um pregador que fala, né? A fala flui, né? A voz aveludada. Claro que isso é bom, mas nós temos que ter amor no coração, nós temos que ter o Espírito Santo, olhar para aquela pessoa, olhar para o irmão, olhar para quem está pregando. Ele também tem o Espírito Santo de Deus, ele busca também fazer a vontade do Senhor, ele também busca ser um seguidor do Senhor, ele também busca, né, momentos de oração, de humilhação, né, em detrimento do irmão, de buscar a paz, o shalom do Senhor, de pregar a palavra de Deus, de tentar trazer, né, a humildade para o seu coração, de pregar a palavra em humildade, né? Será que tenta, né, a pessoa tenta buscar isso do Senhor, né? Tentar ser, assim, vamos dizer assim, suporte, esteio para o outro, para o irmão subir, para o irmão se apoiar, para o irmão se sustentar, se preocupar com a carência do irmão, como vivia a primeira comunidade cristã, com as dificuldades do irmão, querer ajudar, estar ali junto. Será que isso também se preocupa? Porque isso é um modelo que nós perseguimos. É o modelo do cristianismo. É um modelo de comunidade. É um modelo de crescer um amando o outro, crescendo junto, né? Nunca crescendo um mais do que o outro. Não é para ter expoentes no Evangelho. O Evangelho não era para ter expoentes, era para ser todo mundo igual, para ser todo mundo no mesmo nível, né? E tanto que Paulo fala, o cuidado que aquele que conhece tem que ter com o que não conhece, com o irmãozinho que está novo na fé. Então nós temos que ter cuidado para que ele atinja também a estatura do varão perfeito, para que ele cresça e também consiga pregar o Evangelho, fique na mesma estatura, mesmo conhecimento, saiba tudo, né? Então, por exemplo, nós pastores que conhecemos a palavra de Deus, que gastamos um pouco mais de tempo para estudar a palavra de Deus, nós queremos também que cada irmão tenha esse mesmo conhecimento. Não queremos ser mais do que ninguém. Nós queremos que você também tenha a mesma condição, conheça a mesma forma, que faça a mesma, que tenha o mesmo entendimento. Olha que maravilha, né? Porque se você tivesse o mesmo entendimento que eu, ou tendo o mesmo entendimento que eu, é só eu abrir a palavra e começar a falar, que o teu coração vai começar a bater na mesma frequência e você vai entender o que eu estou falando. Porque nós estamos falando a mesma coisa, porque caminhamos juntos, porque conhecemos, entendemos, vivemos o amor de Cristo e queremos a mesma coisa. Então, amado, toma cuidado. Nós temos que ter cuidado na nossa caminhada cristã, para não gerar apostasia,
para que o coração não se esfrie, para que o amor não se esfrie, né? Para que o coração fique duro, para que a gente perca os princípios cristãos em que fomos instruídos pela doutrina dos apóstolos. E a gente vive uma igreja de glória, né? Uma igreja dessa que aparente, né? De aparente glória, né? De coisas, de extremismos que vemos, infelizmente, né? De uma grandiosidade que muitos têm, outros não têm, né? Criamos um abismo, né? No próprio Evangelho, né? Crentes bem-sucedidos e crentes mal-sucedidos, crentes cheios do dinheiro, cheios da grana, altamente bem-sucedidos, e crentes que não tem nada. Mas é porque ele não usou a palavra de Deus a seu favor, é porque ele não soube entender o Evangelho, porque o Evangelho é prosperidade, o Evangelho é prosperidade para a alma, é prosperidade para o espírito, é prosperidade para o shalom de Deus, é prosperidade para você prosperar em amor, para você dar amor, para você ter amor de sobra. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade no Evangelho. É unção do Senhor, é poder de sobra. Isso sim é prosperidade no Evangelho. Muitas vezes nós estamos trocando essa visão de coisas que vemos, de coisas que aparentemente damos mais valor, que é a ostentação, do que a humilhação, do que ser humilde, do que ver no irmão o crescimento e se alegrar com o crescimento do irmão, né? Tem muita gente que fala que tem inveja santa. Tem uma invejinha santa. Não existe inveja santa. Inveja é inveja, né? Mas que você seja o caminho, o degrau para o teu irmão subir. Isso é Evangelho. Então nós temos que ter o cuidado. E esse é o chamado de Isaías para aquele povo. E é o chamado de Isaías para nós hoje em dia. Estamos sempre diante, e sempre nós começamos a perceber isso quando estamos diante de uma dificuldade. E quando a dificuldade vem e você avisa, por você estar errado no Evangelho, você acaba errando. E você não vê aquilo que vem. Como não viram Jesus, como não viram a Síria chegando, como não viram também Nabucodonosor chegando, porque estavam errados, olhando com espíritos errados, com o espírito deles errados para a palavra de Deus. Amado, tome cuidado. Deus te abençoe. Deus te dê um domingo de paz na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.